sejam bem-vindos a mais uma Abreu Travel Talk. E hoje comigo tenho a Inês Mendes da Silva. Inês, tu tens 2 filhas, né? E quem te segue, como eu sigo e como muitos de nós seguimos, percebe, tu não paras, não é? Estás sempre em todo lado, sempre a fazer coisas. Queres-nos falar um bocadinho do que fazes e como é que depois tens tempo, para além disso tudo, de viajar, não é? Porque é disso que nós vamos falar aqui. Claro que sim. Olha, antes de mais, obrigada. A Abreu é uma marca que eu gosto muito, toda a equipa, tenho tido experiências maravilhosas e sem dúvida que hoje em dia das coisas mais importantes para quem não tem tempo são as ajudas, é a rede de apoio que tem. Isso até passa também pela nossa própria agência de viagens. Eu acho que eu não tenho uma vida mais atarefada que as outras pessoas. Aliás, eu sinto que o tempo realmente hoje em dia é das coisas mais preciosas. E acho que temos todos uma vida muito corrida, acho que as empresas encolheram estruturas, acho que o próprio ritmo das redes sociais fizeram com que nós vivêssemos de uma maneira acelerada. Antigamente o tempo médio que nós passávamos num conteúdo era a ver um vídeo, era, julgo eu, 11 segundos, hoje em dia já se reduziu para 7, ou seja, eu sinto mesmo que o espírito da vida é uma coisa que está francamente mais acelerada. Em relação a mim em particular, esta adrenalina de ter muita coisa e nunca ter um dia igual ao outro é uma coisa que me dá um prazer enorme. E foi quando eu cheguei aí que eu percebi que estava bem e que era isso que eu queria fazer. Mas também demorei algum tempo a conseguir separar as coisas, ou seja, a maternidade da parte do trabalho e do resto, que também é, sei lá, aquelas coisas de cuidar de nós, ou de poder ir a um ginásio, arranjar umas unhas, o cabelo, etc. Essas coisas mais de mulher, não é? Portanto, nós, a nossa individualidade, o tempo de sermos mãe, mulher e depois de sermos o profissional. Demorei algum tempo. Fiz alguns esforços pessoais, a minha filha Amélia foi um bocadinho mais prejudicada por esse início de carreira, não é? Que temos que dar um bocadinho mais, mas houve uma altura em que estabilizei e hoje em dia acho mesmo que tenho um work-life balance até bem conseguido e fiz tudo, de facto, lá está, para me unir, para ter uma estrutura. Passei a morar mais perto do trabalho, as escolas também das miúdas mais perto de casa e do trabalho, ou seja, para perder menos tempo em sítios onde não interessa perder tempo, que é no carro, por exemplo, no trânsito. E portanto, neste momento, ainda assim vais encontrando algum tempo para viajar. Não? Eu vou, até porque tu estavas a falar um pouco destes anos em que tu foste criando todas essas condições, eu vou-te pedir que recuses aqui ao início, não é? Qual é a primeira viagem que tu te lembras de fazer? Eu acho que a primeira viagem foi a Porto Santo, com os meus pais. Sim. Não tenho grandes memórias da viagem em si, mas tenho uma, e faz-me falta o meu irmão, porque o meu irmão é pessoa, o meu irmão Francisco lembra-se de todos os detalhes de tudo. Aliás, ele era pequeno e, por exemplo, no metro de Londres ou de outras cidades que visitávamos, era o meu irmão que via o mapa, ainda miúdo, não eram os meus pais. Mas lembro-me dessa de Porto Santo, e a memória que eu tenho é de ficarmos sem travões no carro alugado numa descida. E lembro-me que foi uma diversão, ou seja, quando és miúdo e percebes que o teu pai está aflito e estamos sem travões, aquilo foi, não me lembro do desfecho, mas tenho a dentição completa, portanto não foi uma coisa... Correu bem, não é? Correu bem, mas lembro-me de ter sido assim um episódio. Lembro-me de outro que fomos de carro, fomos até a França com os meus pais. Lembro-me de ter corrido tudo bem, o meu pai estar a celebrar bem, com a minha mãe, correu tudo bem, fomos com os miúdos de carro, fizemos quilómetros e quilómetros, viajámos e atropelámos um gato, já em Viseu, à chegada de Viseu, e até hoje nos lembramos disso. Mas pronto, mas viajava muito com os meus pais. Olha, lembro-me de termos posto o meu pai no Space Mountain, na Disney, e pronto, a cara do meu pai e o meu irmão não vamos esquecer também, éramos miúdos. E no Futuroscope também, que na altura era uma coisa futurista, ainda é, mas na altura então, há anos, foi assim uma experiência memorável. E de facto as viagens em família, é por isso que eu hoje em dia também recorro tanto às vezes a vocês a aconselhar-me destinos que marquem as miúdas. Eu acho que esse tempo e enquanto eu puder proporcionar-lhes isso, eu vou investir em viagens com elas. Quais são aquelas, se eu pedisse para selecionar as 3 viagens que mais te marcaram até hoje, independentemente da razão, porque pode ser uma questão mais emocional, pode ser uma questão mais até de cultura, de beleza que encontraste, mas aquelas 3 viagens que mais te marcaram até hoje? Sim, olha, uma delas foi no âmbito do projeto social e de sustentabilidade do Rock in Rio. Fui acompanhar numa ação da Notable.
fui acompanhar numa viagem que fizemos ao Brasil, fomos à Amazónia e antes portanto isto tinha a ver com o projeto de uma ONG que fazia a reflorestação da Amazónia. E fomos a uma cidade que tinha sido criada nos anos 70 que se chamava Canarana. A cidade não tinha propriamente grande serviço, comércios, nada, mas tinha estradas largas de alcatrão. Lembro que as estradas eram larguíssimas e depois a cidade não tinha assim grande coisa. Mas era onde estava sediada essa ONG, portanto fomos ver tudo o que era sementes, qual era o processo de plantação, tudo isso. Essa viagem depois, daí partimos para a Amazónia mesmo, fomos ver uma tribo, fomos visitar uma tribo e foi extraordinário, passámos lá um dia inteiro, portanto na cultura deles, é assim uma coisa fora de série. E pronto, podia estar aqui um dia a falar sobre essa experiência na tribo, foi onde a Gisele tinha estado a fotografar uma campanha de chinelos que ela faz e não sei, faz espetacular, da direita a mergulhar no rio, a ver como é que eles pescam o peixe, almoçámos o peixe que eles pescaram, a tapioca a secar, vimos os rituais, olha, foi incrível. Depois acabámos em Manaus num concerto também muito engraçado. Uma segunda viagem memorável foi Praia do Forte, porque fomos para o Tivoli no Carnaval, porque tem muito a ver com a arte de bem receber. É um resort também por razões familiares, ou seja, onde as miúdas andam completamente à solta, há para todas as idades, sente-se um nível de segurança, um ambiente, uma simpatia, uma cor, uma leveza, é extraordinário. Portanto, essa eu também destacaria por isso, pela felicidade que encontrei, pelo momento que até andar no buggy era uma emoção. Com duas realidades completamente diferentes, uma mais com amigos e outra com família, não é? Mas no Brasil, mas com duas realidades completamente diferentes. Sim. É tão difícil, só me dás mais uma, não é? Já fiz viagens tão giras, que marcaram tanto. Há um destino em particular que é Marrocos. Tenho várias histórias com Marrocos, mas destino. Queres contar alguma dessas histórias? Sim, a última vez que estive lá, a penúltima, descobri que estava grávida. E a última, fiquei noiva, portanto é daqueles sítios, não é? Quando se diz nunca se volta a um destino onde se foi feliz, não é? Na realidade esse contradiz, não é? Porque exatamente. Voltaste lá por uma realidade. Não, e fiquei noiva com um anel que já tinha ido para 3 destinos diferentes, portanto só assim? naquele é que deu. Porque o Francisco já tinha levado o anel pela primeira vez. Levou para a Praia do Forte, ia-me pedir lá, mas tinha preparado todo um piquenique na praia, não sei o que, com as miúdas. Depois estávamos com um casal, com uma das nossas melhores amigas, que é a Cláudia, que vocês bem conhecem também. E pronto, só que no dia em que o Francisco tinha preparado toda essa mise-en-scène, começou a chover e não parou mais, até virmos embora. Portanto, não havia clima, não é? E aqui clima mesmo para esse... Clima mesmo, biológico. Não havia clima. Da segunda vez fomos para a Madeira e na Madeira, pronto, chegámos, também havia toda uma coisa no Ritz preparada, mas ficou tudo doente. A filha mais nova com otite, ele também doente, portanto, olha, também não havia condições e eu nem sem saber de nada. Portanto, o Anel sempre a viajar e à terceira ele marcou assim uma viagem, tipo, vou para algum sítio perto, prático, quero pedir a minha miúda em casamento, e, portanto, bora para Marrocos. Pronto, e foi Marrakech. Exatamente, Marrakech. Okay. Há uma coisa que, e agora voltando um bocadinho mais atrás no tempo das viagens, porque tu comentaste uma coisa que eu achei muito gira, não é? Quando falávamos há pouco, que era as viagens que fazias com os teus pais, e eu vou confessar que nós, quando estávamos a falar um bocadinho antes de começarmos esta conversa, tu falavas de uma coisa gira, que era como é que a tua mãe vos chamava para almoçar, não era? Quando estavam na praia, porque são estas memórias que nos ficam muitas vezes quando fazemos viagens. Giríssimo, sim. Era a minha mãe, portanto, saía da praia e nós éramos pequeninos, ficávamos com o meu pai e a minha mãe estendia uma toalha de cor, não havia telemóveis, não havia nada, não é? Vamos a sair para a praia, chamar-nos, fazer o caminho todo, então estendia a toalha, uma toalha de cor, já sabia quando era uma toalha encarnada que era para subir e pronto, e sei lá, tenho memórias maravilhosas e quando vocês me fazem este convite eu pensei, realmente nós nunca paramos para pensar nas experiências todas e nos sítios que eu já visitei e de facto sou mesmo privilegiada, não tinha ideia que tinha tantas histórias ricas ligadas a viagens ou a memórias, nem a histórias, às vezes é memórias e às vezes lá está, nem é só pelo destino, é a experiência em si, não é? Não tem a ver com o destino, não tem a ver muitas vezes, tem a ver com o momento em que acontece. Exato. Tens ideia de quando foi a primeira vez que andaste a avião, não é?
Eu faço esta pergunta só porque Pois. eu olho para a realidade das crianças hoje em dia, que começam a andar muito mais cedo de avião do que nós, há uns anos atrás. Tens ideia qual foi a primeira viagem que fizeste a avião? Não sei se não terá sido de Porto Santo, porque não me lembro. Ou Paris, não sei. Eu tenho uma memória péssima. Sério, eu sou traída pela minha própria memória e estou cada vez pior. Mas não é da idade, deve ter sido do Covid, claro que não é da idade. Isso. Deve ser do Covid. Não, mas às vezes tenho aquela sensação que, claro, 41 anos de vida, como é que metes tudo nas gavetinhas? Vais ter que ir excluindo algumas. Mas eu gostava de escolher aquilo. Me esqueço, não me recordo da primeira viagem. Talvez Paris ou essa de Porto Santo, não me lembro. E outras peripécias? Comentaste algumas que aconteciam nas viagens com os teus pais, mas assim, algumas das que te lembres mais recentemente que tenham acontecido e que tenham corrido bem. Não estávamos aqui, não é? Assim, mais coisas bem. Como correu bem é a perda de travões em Porto Santo, mas que tenham corrido bem. Mas é alguma peripécia que tu te lembres assim que seja interessante contar? Não sei bem, olha, lembro-me quando fui a Cabo Verde com os meus pais ao Sal, também foi uma experiência super gira. Lembro-me de ter ficado assim meia com um amor de verão lá, sabes, depois nunca mais vi. Lembro-me de ter a sensação, eles iam apanhar peixe e traziam-nos para a praia, e lembro-me da sensação que todos chamavam Jair, todos, ou seja, para mim o Cabo Verde ficou como a terra dos Jair, não sei, todos os miúdos eram Jair, e lembro-me disso, de ter ficado. Assim, mais histórias. Olha, outras viagens que eu faço muito marcantes são, por exemplo, a Cannes, pela altura do Festival de Cinema. Eu costumo ir com uma marca com a qual trabalho, que celebra sempre e faz um encontro junto aos embaixadores de todo o mundo e junto-os ali nessa festa. Então já estive com pessoas extraordinárias. Aquilo é uma tenda na praia, portanto aquilo há várias festas que são adjacentes, portanto, esse projeto do Festival de Cinema, e de ter lá estado com as maiores estrelas internacionais, assim, uma coisa extraordinária, desde o Weeknd às Kardashian, à Kylie Minogue, ou sei lá, é incrível, são as noites mais divertidas. Essas viagens marcam muito, acontecem sempre em maio. Olha, fiz outra extraordinária a Nova Iorque, fui ver os Emmy, a semifinal dos Emmy, o final dos Emmy lá. Também, nós costumávamos fazer cá e acabámos por ter a experiência lá também. E tenho a dizer que nós fazemos eventos extraordinários em Portugal. E fazemos mesmo. Verdade. Nós portugueses fazemos coisas maravilhosas. E uma coisa, não é? Olhando até para essa experiência que vais tendo, há muitas dessas viagens que são profissionais, mas que dá para aproveitar algum tempo para conhecer o destino, mas depois há aquelas viagens em que nós procuramos fazer com um registro, seja ele de descanso, seja ele de um pedido de casamento. Mas ainda assim, apesar de tudo isto, as pessoas vão sendo diferentes umas das outras, não é? E há aquelas pessoas que gostam de programar tudo com detalhe, há aquelas que vão e depois logo veem que tipo de preparação fazes para uma viagem. Olha, eu antigamente era muito assim. Olha, por exemplo, eu vivi em Roma 6 meses, no âmbito do programa Erasmus na faculdade, e quis mesmo ir sem nada, porque eu queria que um bocado esta experiência me levasse, não queria já a pertencer a um grupo, por exemplo, de portugueses que fossem para lá de outras universidades, queria mesmo sentir a coisa de cheguei com 2 malas e agora vou descobrir isto. Claro que cheguei e a primeira coisa que eu faço foi da estação de comboios ligar à minha mãe a chorar. Porquê que eu não programei nada? Porquê que eu não vi logo casa? Pronto, mas isso foram os primeiros 2 dias, depois foi uma experiência maravilhosa que eu tive e pronto, e que não esqueço mais. Antigamente era muito esta coisa de procurar viagens, sei lá, ou procurar coisas mais low cost, ou ir um bocado à aventura. Hoje em dia, sou sincera, prefiro mesmo ir com as coisas organizadas, porque, sobretudo agora, quando não tens tempo, os imponderáveis são imensos, e embora seja muito divertido ir com a coisa assim do go with the flow e tal, e logo se vê, eu prefiro, dá-me mais tranquilidade. Eu também sou um bocadinho ansiosa, tenho um bocado de receio do desconhecido, portanto, e depois com crianças, todo o apoio que tu podes ter até, sei lá, em termos de saúde ou de outras coisas, eu prefiro mesmo ir com alguém que eu saiba que está aqui, que programa e que depois que está à nossa disposição para se precisarmos de alguma coisa. E aí eu tenho corrido muito a Abreu e tenho corrido lindamente, precisamente porque gosto de sentir-me segura em vários níveis.
tens alguma viagem nos próximos tempos aí que estejas ou já a marcar ou então a pensar fazer? Olha, eu preciso ir para algum lado na Páscoa, só que não tenho muitos dias, estou aí a ver 4 ou 5 dias. Tenho que vos incomodar para pensar nisso. Quero passar um fim de ano na Praia do Forte, porque as minhas filhas só cantam a música da tartaruga, como é que é? A dança da tartaruga, portanto também a volta aparece essa música lá em casa. Gostava de repetir a experiência com elas mesmo, não para conhecer um destino novo, mas porque é um destino onde realmente somos mesmo felizes. Eu acabei no Kids Club com a minha amiga Cláudia na festa da espuma. Aquilo era para as crianças, mas acabámos as duas com a espuma até aqui. Aquilo foi super libertador, a sério. E gostava de programar esse, e depois tenho outros destinos que tenho de conhecer, e gostava de fazer uma viagem maior com elas, ou um safari, ou uma coisa assim. Agora também a Paz com 4 anos vai-se recordar melhor. Sei lá, já é mais fácil, não é? Com ela um bocadinho maior. Eu levei-a com 6 meses para Formentera, no pico do verão, e com 6 meses pensei-as completamente doida, Inês. Fez-se, mas mais difícil, e agora ela Vocês têm essa capacidade de se adaptar, às vezes melhor do que nós, não é? Mas acho que há destinos que tu podes escolher que são mais fáceis que outros, e por isso é que eu acho que vale a pena aconselhar. E eu aí, olha, não me aconselhei, fui assim, e portanto. E por isso é que agora te aconselhas sempre. Por isso é que agora. Sim. E olha, e assim, só em jeito de curiosidade, tu vais-te relacionando com muitas dessas figuras, como tu dizias, não só em Cannes, mas aqui. Quem era aquela figura pública que tu levarias para uma viagem? E para que destino? Assim, uma coisa que possa ser provável ou até improvável, não é? Mas assim, uma figura pública. Tu sabes que eu sou muito da música. Para mim, os meus ídolos são as estrelas do rock alternativo e daquela época dos Oasis e dos Blur, em que havia aquela competitividade entre eles. E eu acho que eu levava o Damon Albarn, ou nada de romântico, nada ok? disso, Verem um destino, isso, sei lá, um concerto qualquer. Eu acho que escolhi assim um destino. Sabes que quando era miúda achava que ia ser isto que eu faço hoje, mas para as bandas, ou seja, que eu ia para Londres, ia para os bares alternativos descobrir bandas, e depois ia pertencer a uma agência, era tipo olheiro de futebol, mas olheiro de bandas neste caso. De bandas, e achava que ia trabalhar com música. Portanto, não sei, se calhar levava-os assim para descobrir em Londres umas bandas novas e tal, e conversávamos sobre isso. Acho que ia ser por aí. Giro. Olha. Quem me dera voltar atrás, não é? Isso. Não, mas temos muitas viagens para fazer para a frente. Pois é, sem dúvida. Esse é o registro. Não é? Obrigado por teres partilhado connosco aqui estes momentos e estas diferentes experiências e vivências sobre viagens. Obrigada, Pedro. Já acabou. Já acabou. Não podemos falar mais. Falar mais. Quando é que contar mais uma viagem? Estamos a nós dois. Pronto, não aborrecer os senhores que nos estão a ouvir. Isso mesmo. Pronto, obrigada. Mas pronto. E já sabe, não é? Sempre que precisares, nós sugerimos assim os sítios de ir mesmo agora para a Páscoa. Eu sei. Vamos falar então. Obrigado. Obrigada. Obrigado, nós. Obrigada.